graça e paz. Compartilhando um texto da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. É a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava ensinando em um determinado lugar, ali estavam fariseus, mestres da lei, escribas, vindo de toda a região, uma multidão, e havia naquele lugar um paralítico. Eu creio que era tetraplégico, porque estava sobre uma cama. Não fosse tetraplégico, teria vindo de muletas. Mas ele foi trazido até Jesus sobre um leito. Os amigos trouxeram aquele homem sobre um leito e tentaram introduzi-lo no meio da multidão. Não conseguiram. Havia um bloqueio, um grupo muito grande de pessoas e foi impedida a passagem deles. E aí eles tiveram uma ideia, eles subiram no telhado com aquele homem, fizeram um buraco e desceram aquele leito até onde Jesus estava ensinando. Certamente chamou a atenção de todos. Imagine, você está no lugar, tem alguém ensinando, todo mundo em silêncio e de repente começa a ver uma perfuração no telhado e começa a cair detritos até que aparece uma cama e essa cama é introduzida, esse leito é introduzido diante de Jesus. E Jesus olha para aquilo e diz no versículo 20, está escrito, vendo-lhes a fé. Jesus disse, homem, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Um decreto de perdão. E aí os fariseus arrazoaram no coração, eles não falaram, mas eles pensaram, só que Jesus lê pensamento, Jesus sabe o que tem no coração. Quem é esse que blasfema e diz que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. E Jesus, vendo isso, responde para eles. Para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele disse ao homem doente, levanta-te, toma o teu leito e anda, vai para tua casa. Espera aí, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, e para dizer levanta-te, toma o teu leito e anda, ele diz levanta-te, toma o teu leito, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vá para casa. Ele estava dizendo para os fariseus, olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados e para curar enfermidades. Eu tenho autoridade para fazer as duas coisas. É ele que perdoa as iniquidades e cura as enfermidades. Mas, naquele caso, a enfermidade era decorrente de pecado. É claro isso para mim. Por isso, ele precisava perdoar os pecados para ordenar a cura. E queria ensinar isso para os fariseus. Queria ensinar para os fariseus que haviam enfermidades que eram decorrentes de pecado, mas que ele tem autoridade na terra para perdoar pecados e para curar enfermidades. E aí é disso que eu quero lhes falar. Doenças espirituais, doenças decorrentes de pecado, doenças que são atraídas pelo mundo espiritual das trevas, doenças que não são diagnosticadas nos exames médicos comuns, nessa tecnologia admirável que hoje tem, ultrassonografia, radiografia, tomografia, cintilografia, tudo que é FIA, PET scan, que coloca a pessoa toda dentro de um aparelho, mas não diagnostica a causa da enfermidade. E a enfermidade persiste, a enfermidade continua, não tem uma causa provável. Não tem uma causa provável, não descobrem a causa. A grande probabilidade da causa dessas enfermidades ser espiritual. Espiritualmente não é detectável em aparelho nenhum. Espiritualmente é invisível aos olhos dos homens. Eu quero chamar sua atenção para o Evangelho de Lucas. Lucas era médico. Lucas era médico. É um médico que narra o que eu vou ler para você agora. Lucas 13, a partir do versículo 10. Diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade não falava pela boca dela, não gritava por ela, não agia como os outros demônios agiam quando chegava perto de Jesus. Apenas tinha aquela mulher presa num cativeiro físico. Depois que Jesus expulsa aquele espírito de enfermidade,
Ele é criticado pelos fariseus porque faz isso no dia de sábado. Ele responde aos fariseus: vocês não soltariam os seus animais que estavam presos no dia de sábado para que ele se alimentasse? E ele fala para os fariseus, dizendo: por que motivo, versículo 16, não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, há 18 anos, essa mulher era enferma, tinha uma corcunda, encurvada, porque estava presa espiritualmente num espírito de enfermidade. Não era uma doença física, era uma doença espiritual que refletia no físico. Era um demônio, um espírito de enfermidade agindo no seu corpo. E Jesus deixa isso muito claro. A quem Satanás trazia presa num cativeiro há 18 anos. E outros textos nós temos. Outro paralítico, aquele do tanque de Betesda. Isso está no Evangelho de João, capítulo 5. O homem estava paralítico há 38 anos. Está escrito, capítulo 5, versículo 5 de João. 38 anos aquele homem estava enfermo, 38 anos paralítico, 38 anos buscando cura, 38 anos querendo ajuda para ser curado. E Jesus ajuda aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda, é a palavra de Jesus para ele. E aí você vai dizer: ah, mas aqui Jesus não perdoa pecados antes de mandar tomar o leito e andar. Perdoa sim, sabe por que eu digo a você? Porque está escrito no versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, agora vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora estás curado. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o que te sucedeu, rapaz? 38 anos paralítico, 38 anos vivendo essa vida miserável, é por decorrência de pecado. Jesus fala isso com todas as letras. Quando ele diz: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E você pensa: meu Deus, ainda pode ter coisa pior do que uma pessoa ser paralítica 38 anos, não ter nem quem o ajude, porque ele não tinha quem o ajudasse a colocar no tanque a hora que a água se movia, que vinha o anjo. Tem coisa pior, Satanás pode fazer pior do que você imagina. Jesus nos ensina que quando um demônio sai, ele vai para lugares áridos e desertos, e ali ele não encontra pouso, e ele volta para sua casa, corpo do homem. No céu não se achou lugar para ele, ele foi lançado na terra, e na terra ele precisa de corpos para agir. Ele precisa de corpos para produzir a maldade dele. Ou incorporando, entrando dentro, ou oprimindo, agindo por fora, ou colocando enfermidades, ou criando circunstâncias ao redor para trazer sofrimento. A luta não é contra a carne e o sangue, lembra? É contra seres espirituais. Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então é possível que fique pior? É, porque quando ele volta desses lugares áridos e desertos, ele traz mais sede. E se ele encontra a casa linda e adornada, limpa, quando essa casa não foi ocupada por Jesus, quando essa casa não tem um dono, ela está vazia, ele traz mais 7. E aí são 8 e o estado fica pior do que antes. Por isso que Jesus fala para esse homem: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora, tem enfermidade que é só física. O próprio Evangelho de João, capítulo 9, conta de um homem cego de nascença que foi curado por Jesus. E aí os discípulos perguntam: foi ele ou foram os seus pais que pecaram? Porque ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Então, provavelmente, pecado dos seus pais. Jesus responde: nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu cego para que fosse agora curado e vissem nele a glória de Deus. Para que se manifestasse a glória de Deus, que produz cura de enfermidades. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem cura todas as nossas enfermidades. Agora veja bem, por que os discípulos perguntaram para Jesus
se foi ele ou se foram os seus pais. Porque os discípulos estavam andando com Jesus, estavam analisando o que acontecia. Eles haviam experimentado juntamente com Jesus o episódio narrado em Marcos 9, daquele rapaz, na verdade um menino, a Bíblia fala um menino no outro evangelho, que era tomado por demônios e era jogado no chão e ninguém conseguia libertar. Quando Jesus promove a libertação daquele moço ou daquele menino, ele pergunta para os pais, versículo 20 de Marcos capítulo 9. Trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Resposta no versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo lhe sucede? E a resposta, desde a infância. Desde a infância, tem lançado ele no fogo, na água, desde a infância. O demônio faz isso com ele. Mas espera aí, infância é o tempo da inocência. Infância é o tempo da pureza. Não há responsabilidade pessoal de pecado. Então, por que um demônio pega uma criança desde a infância e até a sua juventude, maltrata ele desse tanto? Por que um demônio entra numa criança, em outras palavras? Certamente porque é uma herança espiritual. Certamente é uma porta aberta, os demônios só entram por portas abertas e essas portas são abertas pelo pecado. Enfermidades espirituais são resultantes de pecado, ou das pessoas, ou dos seus pais. Enfermidades espirituais, como aquela mulher encurvada, 18 anos preso, ou aquele homem 38 anos paralítico, ou aquele outro paralítico, quando Jesus fala, vai, não peques mais, são resultado de pecado que permitiu a entrada de seres espirituais da maldade para tocar no corpo da pessoa. E aí, a única solução para isso não é tratamento médico. Doenças físicas, tratamento médico, sim. Doenças emocionais, tratamentos com especialistas, psicoterapeuta cristão de preferência. Mas doenças espirituais são solucionadas espiritualmente. Você não pode tratar fisicamente aquilo que é espiritual e não pode tratar espiritualmente aquilo que é físico. Então, a recomendação é, se você tem uma enfermidade que não há diagnóstico provável pela medicina, pela tecnologia médica, todos os aparelhos, todos os equipamentos que existem, você já esteve neles e nenhum deles detecta a sua enfermidade, ela persiste. Há uma grande probabilidade de ser espiritual, então procure ajuda. Peça para o Senhor mostrar que porta foi aberta. Pecado oculto, eu tenho um pecado oculto, como eu vou contar? Eu fiz um aborto, eu era uma moça, fiz um aborto, ou eu era um homem e levei uma namorada para fazer um aborto, como é que eu vou contar isso? Você prefere a enfermidade? Você prefere ter um filho que tem enfermidade? Você prefere pagar o preço de ter uma porta aberta onde o demônio entra e sai a hora que quer e faz o que quer? A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5. É um texto tão conhecido. Lá em Tiago, capítulo 5, fala, está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, que vão ungir o enfermo com óleo, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Está falando de doenças físicas. Chame os presbíteros, as autoridades, os presbíteros vão orar com fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Vão ungir o enfermo com óleo, essa doença é física. É pedir cura ao Senhor. Na cruz do Calvário ainda existe a cura, como sempre existiu. Ele não só perdoa as nossas iniquidades, como Ele cura as nossas enfermidades. Ora, o presbitério unge com óleo e o Senhor o levantará, mas o texto continua lá em Tiago capítulo 5. Se houverem cometido pecados, seriam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados ou serdes sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica dos justos. Confessai os pecados uns aos outros para serdes curados.
Aí você vai dizer para mim, mas aquele paralítico que Jesus cura lá em Cafarnaum, ele não mandou confessar pecados, porque era ele mesmo, era o próprio Filho de Deus que estava olhando para o interior daquele homem e vendo os pecados, não era preciso nem confessar. Jesus sabia o que tinha no coração dos fariseus e sabia qual era o pecado encoberto daquele homem. Mas depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, ele mesmo, pela boca do João, do próprio João, ele diz, lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, depois da cruz, o pecado precisa ser confessado. Antes da cruz, enquanto ele andava entre os homens, era visto por ele. Ele tinha um raio-x para detectar o pecado. Era o Filho de Deus que via coração, sonda coração e dá a cada um segundo o que tem dentro de si. Por isso Davi falava, sonda o meu coração. Mas depois de ressurreto, ele dá para a igreja autoridade para receber a confissão e desligar no mundo espiritual. Por isso, nessa epístola de Tiago está escrito, se for doença que pode ser ungida com óleo e o presbitério orar, tudo bem, mas se for doença espiritual, precisa confessar o pecado. Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem sarados, não é presbitério, não é unção com óleo, pode tomar banho em piscina de óleo, não vai resolver se tem pecado oculto, encoberto. É preciso tratar disso, por isso Jesus fala para aquele homem do tanque de Betesda, agora você está curado, mas vai e não peca mais, para que não te suceda coisa pior. E aí eu quero animar você, se tem enfermidade que você sabe que é resultante de pecado. Quantas pessoas que nos procuram e são curadas porque confessam pecados. Então eu tenho que procurar a pastora Tânia para confessar pecado? Não, confessar uns aos outros. Uns aos outros. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus pode ouvir essa confissão e desligar no mundo espiritual e ordenar que o espírito de enfermidade saia pelo poder que há no nome de Jesus. O texto de Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Quem é justo? Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que foi justificado na cruz do Calvário. Todo aquele que foi justificado na cruz do Calvário faz parte do corpo de Cristo. E todo aquele que faz parte do corpo de Cristo pode ouvir confissão de pecados, pode desligar e pode ordenar que espíritos de enfermidade saiam. Mas é preciso fazer a confissão, porque ordenar a saída sem fazer a confissão, o estado pode ficar pior. Porque volta e traz mais 7. Parece terrível essa fala, mas ela é necessária. Porque pessoas estão vindo com enfermidades de toda a natureza, resultantes do pecado. O que é natural tem que ser tratado naturalmente, tem que ir para o médico, fazer exames, tratamentos. A medicina é uma dádiva de Deus, ela vem para curar. Satanás vem para matar, roubar e destruir, a medicina vem para curar, a medicina é dádiva de Deus. Mas ela tem um limite de cuidar do físico. E aquilo que é espiritual, a medicina não trata. É preciso tratar espiritualmente só Jesus. Só Jesus tem autoridade. Ele disse para os fariseus lá em Cafarnaum, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados e curar enfermidades. Perdoar pecados e curar enfermidades. Ele disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Só Jesus tem autoridade para isso. Não acredite em outra coisa que leva você para lugares onde mentirosamente dizem que vão te curar. Pelo contrário, vão te colocar mais enfermidades. Porque só Jesus morreu naquela cruz, só Jesus derramou sangue que comprou a sua vida, só Jesus tem autoridade contra o inferno, só Jesus se manifestou para destruir as obras do inferno e para curar as enfermidades demoníacas que Satanás coloca nos homens. Receba essa palavra no teu coração. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, traz a revelação e o entendimento necessário, Pai, para que as pessoas que estão ouvindo essa palavra em qualquer tempo
possam discernir essas coisas espirituais. E muitos que estão enfermos, Senhor, por causas espirituais, possam buscar ajuda. Possam tirar das mãos do inimigo a procuração dada para causar a enfermidade que hoje assola suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.